Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, porque estamos assim, TDAH batendo forte nos nossos corações, mas o foco, a minha curiosidade é sobre o Programa de Formação Cicerone. Vocês sabem o que é isso? Se sabem, fiquem por aí, pois aprenderão muito mais. Se não sabem, fiquem também, porque aprender coisas novas é bom demais. Eu tô uma poetisa hoje. E para esse papo, chamamos o reforço valoroso de Beatriz Ruiz, que é Bia Sommelier, que é chefe da porra toda na Heineken, e que foi a primeira mulher no Brasil a ter o título de Cicerone. Gente, isso pouca coisa não, gente. Vamos combinar? Então, Bia, dá um alô pra galera, por favor. Oiê, tudo bem? Não sou chefe da porra toda na Heineken. Só duas correções. Não sou chefe da porra toda, mas fui a primeira pessoa brasileira a ter o título de Cicerone. Não foi nem a primeira mulher, foi a primeira pessoa. Não foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa. Que maneiro. Bem-vindas, Bia. E eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do explorador dos 7 estilos. Vai, Lulu Santos. Bia, então eu queria saber o que você está bebendo por aí. Por enquanto, Heineken Zero. Mas como é surra de lúpulo, acho que daqui a pouco eu vou pegar um amargorzinho ali. Vou tomar uma amarguinha. É isso aí. Ótimo. E você, Lud? Bom, eu tô bebendo a Coffee Pilsen da Louvada, que a gente recebeu maravilhosamente do querido Rude, o convidado mais alto astral que esse programa já teve. Ô, gente, que alegria esse homem. Por favor, ouça o programa Rude, que se você estiver aborrecido, você vai ficar melhor. Explorador dos 7 estilos. Síndico do Boteco Tudo. O que você tá bebendo aí? Cara, eu tô bebendo a Pumpkin da Invicta e vou falar que ela entrou na minha lista de favoritas, cara. Vou comprar mais. Primeiro gole veio uma canela que eu adoro. Veio o gosto de canela que eu adoro. Aquele cheirinho de cravo presente. Porra, adorei a Pumpkin. Que isso, hein? Sommelier de especiarias, hein? Caminho das Índias, hein? É tudo que eu uso quando eu cozinho. Eu fico jogando cravo, jogando canela, eu fico fazendo esse tipo de coisa. Então, valeu muito aqui. Muito bom, muito bom. Bom, Bia, eu já te fiz uma pequena apresentação de Beatriz Ruiz aqui pra galera, mas eu acho que é sempre legal que o convidado fale por si com as suas próprias palavras. Então, como diria Marília Gabriela, Beatriz por Beatriz. Bom, sou a Beatriz, paulistana, nascida na Rua Juventus, na Moca. Paulistana criada na ZL, né? Para quem não é de São Paulo, enfim, a gente chama de Zona Leste, tem gente que chama de Zona Leste, tem gente que chama de Zona de Luxo. Corinthians, sou corintiana. Sou sommelier de cervejas, trabalho com isso tem quase 10 anos. Trabalhei em alguns lugares por aí, distribuidoras, importadoras, grandes cervejarias, Ambev, agora na Heineken. Sou formada em letras, não tem nada a ver, né, com o que eu faço hoje. Apaixonada por literatura, principalmente por literatura portuguesa, foi o que me levou a fazer letras. Sou um projeto de polidancer, eu falo que eu sou polidancer de postes de rua, eu mais ficava fazendo polidancer nos postes das ruas quando não tinha pandemia, né, do que aula de fato. Já faz uns 2 meses que eu não faço uma aula, preciso criar vergonha na cara. Acho que sou ligada em causas do mundo, tentando aprender cada vez mais, ser uma pessoa mais empática, entender de várias causas, inclusive principalmente das que não são as minhas causas aí. Acho que é isso, um resumão. Eu tô na Heineken, tô no marketing da Heineken, já trabalhei tanto no marketing quanto no comercial de pequenas, grandes cervejarias. Hoje estou no marketing da Heineken. Lá eu entrei para cuidar da parte de educação cervejeira, para tocar essa área de treinamentos. No fim, com a pandemia, eu absorvi uma outra área, que é a área de experiências das cervejas artesanais. Então, o Bar de Ais em Blumenau e o Tour de Baden-Baden em Campos do Jordão, que acabou de reabrir, inclusive. Maneiro. Também de eventos cervejeiros que não estão acontecendo, então essa parte nem pude ter essa experiência ainda. Mas é isso aí, é o que eu faço lá hoje. Legal. E ano que vem vocês
eventos cervejeiros vão vir quentes, né? Então, espero que a experiência venha. Porque vai vir com fome, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Saudade do que a gente viveu. Saudades do que a gente viveu. Saudades Mundial da Labière, né? Tô ouvindo aqui o sotaque, tô aqui lembrando. Inclusive, no Mundial da Labière, no último que houve, né, que foi 2019, quer dizer, ano passado eles fizeram uma edição online e tal, foi o ano do lançamento da Lagunitas no Brasil. E aí, tipo, todos os lugares davam mão de que a Lagunitas ia estar lá com o stand. Você entrava, pegava o mapa, tinha um stand da Lagunitas. Eu fui na porra do stand, era um outro. Eu quase desmaiei, que eu passei direto pelo stand do CB, que era onde estava a Lagunitas. Era onde estava. E as pessoas me mandando mensagem, Lud, vem pra cá ver minha localização. É porque você não sabe, Beatriz, eu sou a Lady Lagunitas. É que não, entendeu? A Heineken não me descobriu ainda, não sei porquê. Já fiz tudo que eu posso imaginar, sinal de fumaça. Enfim, então, cara, eu consegui comprar uma garrafinha lá que não estavam vendendo, fora dali. Eu falei, porra, pelo amor de Deus aí, cara, eu pago dobro. Você comprou no ambulante, foi isso mesmo? Eu comprei com uma menina que eu não sei o nome, não sei a cara, não sei nada. Uma promotora lá me topou me vender. E aí trouxe uma garrafa de Lagunitas pra casa, porque eu tinha uma da gringa e eu queria comparar com a nacional, enfim. Foi tudo bem. É que eu falo de Lagunitas e fico nervosa. Eu nem tava na Heineken ainda. Não tava? Não, eu tinha acabado de sair da Ambev quando teve o Mundial da Labière de 2019. Eu tinha saído da Ambev fazia acho que uns 2-3 meses por aí. Aí eu fui pra julgar o concurso, mas eu não tava na Heineken ainda não. Tava tentando uma vida frila nesse mercado maravilhoso. Opa! Bom, a Lud já te apresentou, você já se apresentou, mas a gente quer ouvir quem te conhece melhor. Então vamos ouvir o que a sua mãe tem para dizer quando te apresenta. Minha filha Beatriz é uma pessoa assim, bastante agitada, ela gosta muito de conversar, é uma pessoa justa, gosta das coisas muito certas, de um coração assim muito bom. Eu poderia aqui falar muito mais coisa dela, mas tem pouco tempo. Se for possível, explica pra gente e pros nossos ouvintes o que é a certificação Cicerone e como foi o seu processo para conseguir ser a primeira pessoa a ter essa certificação no Brasil. Agora eu gostei disso e vou repetir várias vezes. Reforço positivo. Resumindo, né? Eu gosto de resumir e tentar explicar para quem conhece. Para mim, o Cicerone é uma certificação tipo TOEFL, que as pessoas tiram de inglês, sabe? Você quer fazer um intercâmbio ou alguma coisa do tipo, às vezes alguém vai dar aula de inglês e precisa ter esse certificado, tem esse e tem outros certificados, né? É basicamente como se fosse isso, né? Um certificado que certifica que você entende de cerveja. Eu acho que o Brasil, a gente tem muitos cursos de sommelier no Brasil, né? De sommelier de cerveja. Os outros países não têm. Eles têm alguns cursos, normalmente são cursos curtos, não são cursos extensos, né? Como a gente tem. Quando são extensos, são focados na área de produção, são cursos de mestre cervejeiro ou de cervejeiros, enfim. Não tem muita coisa parecida com o que a gente tem aqui de sommelier de cervejas. O Cicerone é uma instituição que eles têm alguns cursos, inclusive tem curso online, eles têm curso presencial que eu fiz também, mas é um curso de uma semana. E aí tem essa certificação que eles criaram, que é uma certificação de 4 níveis para certificar que você entende de cerveja. Então a primeira certificação é uma certificação online, é uma prova online rápida, curta. O Beer Server eu tirei em 2015, porque e aí como eu conheci o Cicerone até, né? Uma vez eu joguei no Google e achei, não lembro porquê, alguém tinha me falado sobre o Cicerone, e aí eu joguei no Google, fui ver o que era tal, e aí o pessoal da Brewdog aqui no Brasil tinha também. Eu lembro que para trabalhar no bar da Brewdog aqui em São Paulo, eles colocaram todas as pessoas da equipe deles para fazerem o Beer Server pelo menos, porque um dos donos da Brewdog era uma das únicas pessoas no mundo que tinha o Cicerone nível máximo, né? O Master Cicerone. E aí eu lembro que eu tinha dado uma olhada, assim, mas não sabia muito bem o que era. E aí quando eu entrei na Ambev algumas pessoas tinham essa certificação. Era algo que a Ambev dava
um apoio, né? Enfim, também, eu não vou dizer que exigia, mas tinha assim no plano de carreira de algumas pessoas que trabalhavam com essa parte de educação cervejeira, de treinamento cervejeiros, né? E aí quando eu tinha feito já o Beer Server, e aí eu mudei de vaga no ano seguinte e fui tocar essa área de treinamento cervejeiro, de educação cervejeira. Então todos os meus colegas de equipe que estavam em outros países, né? Tinha gente na Argentina, tinha gente no México, nos Estados Unidos, em Londres. Então essas pessoas tinham a certificação, ou estavam tirando. E aí eu falei, quero tirar, né? Vou tentar. E aí eu já tinha o Beer Server, comecei a estudar pro Cicerone mesmo, né? E aí, no caso, é a segunda prova, é o segundo nível. Não existia a prova no Brasil, não tinha prova no Brasil na época, era tudo em inglês. E aí eu fui pra Londres porque eu ia trabalhar, na verdade, ia ficar uma semana trabalhando lá no encontro da equipe que a gente tinha. E aí eu falei, já vou aproveitar, vai ter a prova, já vou aproveitar pra tentar tirar lá. Eu não tinha, acho, estudado o suficiente para fazer essa prova. E além disso, eu cheguei em Londres e tive uma sinusite desgraçada, assim. Eu nunca tinha tido sinusite na vida. Eu cheguei lá e comecei a passar super mal. Eu fiquei, acho que 15 dias lá. Eu não descobria o que era. Eu tomava um monte de remédio, tinha muita tosse, congestionada e tal. Então isso me atrapalhou também bastante na prova, né? Porque a prova tem a parte sensorial pesada. E aí, enfim, fiz a prova. Já sabia que não tinha passado. Não passei mesmo. Fiquei super traumatizada. Eu falei, eu não quero mais fazer esse negócio, porque tem que estudar demais. Eu ficava muito nervosa, me lembrava um monte de coisa de escola, ou inclusive de vestibular, sabe? Aquela coisa, aquele nervoso de ter que fazer uma prova. E aí falei, não sei se eu quero fazer isso. E deixei de lado. Isso era final do ano, final de 2017. E aí, início de 2018, eu descobri que ia ter a prova do Cicerone em Buenos Aires. E aí, em Buenos Aires, ia ter a prova tanto em inglês quanto em espanhol. Eu não falo espanhol, então eu escolhi em inglês mesmo. E aí eu falei, vou tentar. Eu falei com uma amiga minha que inclusive é da Ambev e é uma das pessoas que toca essa área de educação cervejeira na Argentina. Falei com ela, falei, posso ficar na sua casa? Ela falou, pode. E aí sim, eu estudei bastante. Foram acho que 3-4 meses de preparação, então todos os dias estudando, pós-trabalho, né? Passava às vezes a madrugada estudando, estudava final de semana, perdia bloquinho de carnaval para estudar. E foi tenso. Chorava, falava, pra que eu tô fazendo isso? Não sei o quê. Pra quê, gente? Pra quê? E aí, no fim, falei, beleza, vou fazer. Fui pra Argentina e fiz a prova, tava super segura. Me preparei muito com as provas que eles dão simulados, assim, da prova. E aí eu fiz a prova, falei, fui bem. E aí acabei passando. E quando eu fui ver, na verdade, eu nem sabia que não tinha nenhum brasileiro que nunca tinha feito, nunca tinha conseguido esse certificado. Eu descobri que realmente não tinha, que eu era a primeira. E aí foi muito divulgado na época, pela empresa que eu tava trabalhando também. Mas é assim, é uma prova muito difícil, tem que se preparar muito, é uma prova muito cara, porque você paga em dólar. Então, eu acho que até se não fosse assim, talvez tivessem mais brasileiros antes de mim, inclusive. Então é caro, eu não lembro quanto que custava na época, mas era caro, assim, era uma coisa, sei lá, eu acho que passava de R$1.000, assim, a inscrição para fazer a prova. Não tinha prova no Brasil, então além de tudo você tinha que pagar a prova, viajar para outro país, pagar a passagem, hospedagem, enfim, é isso, assim, é muito custoso, né? É custo de dinheiro mesmo, de tempo, de dedicação que tem que ter. É uma prova de algumas horas, então tem uma parte teórica bem pesada de perguntas e respostas. Eu até fiz uma colinha aqui para a gente ter uma informação mais exata, para quem estiver muito interessado em saber sobre o Cicerone. Tem os 4 níveis, como você disse, né? O Beer Server é o primeiro, não tem pré-requisito, e aí refere-se ao atendimento. Tudo que eu li sobre o Cicerone tem a ver com essa coisa do se preocupar com a cerveja, desde a produção até o serviço dela no final, né? Para que o consumidor receba a melhor cerveja possível. Então, tem a ver com serviço, tem muito a ver com sommelieria isso, né? Se a gente for para pensar
na raiz do sommelier, de estar ali, de fato, apresentando as cervejas para os consumidores, trazendo o melhor chopp, melhor tirado, o melhor serviço de copo, a lavagem do copo, etc. Mas, enfim, primeiro é o Beer Server, que não tem pré-requisito, e é um teste online. Se não me engano, a inscrição desse teste é $69, pelo que eu vi. Esse é um pouco mais barato e ele é mais curto também, e ele tem em português. E é online, beleza. Aí tem o Certified Cicerone, que é o que você acabou de falar, e pela descrição dele, são 4 horas de prova, incluindo testes, escritos, degustações, demonstrações. Os aprovados nesse exame são geralmente considerados profissionais da indústria da cerveja. Então tá tudo certinho com você. É isso. Não, tô aqui pensando, mas tem assim, eu fiz até um IGTV na época no meu Instagram para falar sobre a prova, acho que é 1 hora ali falando sobre a prova. Lá eu dou muitos detalhes, assim, que tava bem fresco na minha mente, porque eu tinha acabado de fazer e tal. Então, dei muitos detalhes, assim, da prova, até dicas de estudo e tal. Mas é isso, são as 4 horas de prova, são 3 horas de prova escrita. Então, tem teste, tem short answer, né? Tipo, você responder só sei lá, o nome do estilo. E tem perguntas, eu acho que eram 3 perguntas, que aí você tem que fazer um texto mesmo, uma redação. Então, fale sobre Double IPA. E aí você vai escrever um texto sobre tudo que você sabe sobre Double IPA. Onde que foi criada, quem que criou, se você souber, quais são as cores, né? O range lá de cor que ela pode ter, os IBUs e tal. E ainda dá 3 exemplos daquele estilo de cerveja, né? Aí tem uma pergunta de produção também. Então tem tudo que engloba, tudo que a gente estuda no curso de sommelier é o que cai nessa prova, né? Então tem toda a parte de ingredientes, de produção, de estilos. A parte de estilos é bem pesada, né? De famílias e estilos. Tem uma parte pesada de chopp. E aí essa é uma diferença, porque eu acho que essa cultura de chopp é muito forte, né? Em outros países. Não a cultura do serviço de chopp, né? De ter chopp dentro de um bar. Isso a gente tem aqui também. Mas a cultura de realmente se preocupar com o serviço daquele chopp, de se preocupar com a asepsia daquela chopeira. Então isso levam isso muito a sério. Então uma parte muito pesada da prova é focada nisso, porque muita gente que faz essa prova, todo mundo que faz normalmente trabalha na indústria, mas muita gente que trabalha ou em cervejarias ou em bares, né? São as pessoas que trabalham ali no dia a dia de bar e de restaurante mesmo. Então tem essa parte, assim, de entender muito sobre limpeza de linha, de chopeira, etc. Eles levam muito a sério. Tanto que tem essa parte toda, assim, teórica da prova. Depois tem uma parte prática de 8 estilos, se eu não me engano. Então, uma parte de off-flavor e uma parte de estilo mesmo, né? De você falar qual é aquele estilo que você está tomando. E a última parte da prova é um vídeo que você tem que fazer. Você vai para outra salinha, para outro espaço. E você faz um vídeo mostrando como que se limpa uma torneira de chopp. Então você desmonta a torneira inteira, fala o nome de cada pedacinho que tem ali na torneira, e você limpa assim, limpa assado, passa tal produto, blá blá blá. E essa era a última parte da prova. O que eu sei que essa do Certified Cicerone, depois vem o Advanced Cicerone, que se eu não me engano, essa prova a que eu fiz dura 4 horas, 3 a 4 horas. O Advanced Cicerone, eu acho que é uma prova de um dia inteiro. Teste escrito, degustação, exames orais. E aí eles falam que os aprovados nesse exame têm excelentes habilidades de degustação e são altamente experientes. É isso, né? Tipo, você vai puxando o Highlander pra parada. É isso. O último nível é o Master Cicerone. O Master Cicerone acho que são 2 dias de prova. Que aí esse é isso. São pouquíssimas pessoas no mundo que tem. Eu tinha uma diretora na Ambev que ela era uma das pessoas que tinha o Master Cicerone, que é a Mirella Mato. Ela é uma canadense, trabalha com cerveja, tem livro e tal. E outras pouquíssimas pessoas no mundo que tem. Você estava falando, e eu estava associando diretamente com a minha carreira de Bruce Wayne, né? No mercado de tecnologia tem muita parte de certificação. E são certificações bem pesadas, que a galera mergulha em estudar e tudo mais. Começou por aí, eu comecei a fazer analogia pensando, eu estava associando uma coisa a outra, estava fazendo sentido na minha cabeça. No final, com essa parte de limpeza de chopp, pareceu uma parada muito mais Full Metal Jacket do Kubrick, sabe? Você tem que limpar a arma, mostrar que sabe limpar a arma. Então é um outro patamar
mar de habilidade, gente. Eu, sinceramente, quando a gente começou a falar, eu não imaginava que chegava nesse grau de detalhe, nesse grau de especialização. Achei muito legal, muito maneiro mesmo, assim. Mas o legal é que vem num lugar que é um lugar que eu critico muito no curso sommelier. Eu, pessoalmente, já fiz sommelier e critico a escola que eu fiz o curso especificamente, que é a que eu posso falar, que é que eu vi o curso por dentro, que é a gente tem uma aula de serviço de chopp, uma aula para engatar barril, sendo que o professor é que engata, o professor é que desengata. Você não mete a mão no barril para engatar. Então você não sai do curso sommelier preparado para ser um sommelier de bar, de fato. Você tem que chegar lá, bater, falar, olha, eu posso fazer um estágio de graça aqui, ficar, sei lá, 3, 4, 5 noites aqui, atendendo, lavando copo, engatando, desengatando o barril, para poder você ter essa... Eu tô falando do serviço mais braçal, que é tão importante quanto num bar, pelo até que você tá explicando dessa certificação, que o serviço de explicar pro consumidor o que é a cerveja, como é a cerveja, se ela tá boa, se ela não tá, né? Então E isso explica, agora momento curiosidade, aquilo que eu e a Lud, quando a gente pegou para estudar, para fazer a entrevista, para bater esse papo com você, foi uma coisa que me incomodou, fiquei incomodado, a Lud também ficou, e era, por que tem tão poucas pessoas com essa certificação, né? Do Master Cicerone são 20 mamíferos, só que tem o Master Cicerone. Agora tá fazendo sentido. No Brasil, são 206 pessoas de algum dos certificados e 200 estão no primeiro nível. E os 6 estão no certificado Cicerone, você sendo ela a primeira. Agora começa a fazer sentido. É uma prova que exige uma alta dedicação, um alto tempo de estudo. Realmente uma certificação punk, né? Não é algo trivial. Eu acho que tem isso, tem a parte de dedicação, óbvio, mas tem o fator dinheiro, que tipo, não dá pra ignorar, é caro, é um negócio muito caro pra se fazer, né? Ainda mais pra gente que tem que converter em dólar pra pagar passagem, para pagar hospedagem, para pagar a própria prova mesmo. E tem o fato de divulgação mesmo. Não é algo que a gente conhece. De divulgação e de importância, né? No Brasil, a gente tem muitos cursos de sommeliers e cursos que são incríveis. Cursos que realmente, assim, a gente aprende muito sobre cerveja, né? Eu fiz curso de sommelier há quase 10 anos, mas eu entrei sem saber nada e eu saí sabendo muito sobre cerveja, né? Então, são cursos que são muito completos, que é algo que não existe em outros lugares. E o Cicerone, eu acho que tem essa coisa assim de ser uma parada muito americana primeiro, né? Ficou muito dentro dos Estados Unidos. Eles conseguiram expandir para outros países, mas foi muito assim, Estados Unidos, Canadá, um pouquinho de Europa e um pouquinho de Ásia. Eles estavam até fazendo, assim, eles tinham provas na China, não sei se na Coreia do Sul eles chegaram a fazer, mas não é algo que é super divulgado, sabe? Não é algo que todo mundo conhece. Tanto que, assim, eles fizeram prova no Brasil, se eu não me engano, eles já fizeram acho que umas 2 vezes a prova aqui, depois que eu fiz. E muita gente nem sabia que eles iam fazer. E assim, você descobrir que vai ter uma prova do Cicerone 1 mês antes, você já nem faz, porque você não tem tempo de estudar. Sim. Então é algo que tem que ser muito bem divulgado dentro, né, da comunidade cervejeira e tal, né, quando eles vão para o próprio país. E eu acho que tem uma coisa de importância. Muita gente me pergunta, mas e aí? Você, tipo, né, foi bom para você essa certificação? Você arrumou um emprego, ganhou uma promoção? Não. Tipo, foi uma coisa muito para mim. Eu fiz e eu tenho consciência que foi para mim. Foi para satisfação própria, porque eu não fui promovida por causa disso. Eu não tive um super incentivo para fazer essa prova, não tive, né, alguém que me falasse, fica aí 2 semanas e se dedica, vai estudar. Não tive isso, eu fiz por conta própria mesmo. Não arrumei um emprego depois desse que eu tava, porque eu tenho um certificado. Não sei se no nível de importância também no Brasil, muita gente nem sabe o que é. Como que vão dar importância para uma coisa que não sabem o que é? Sendo que quando você tem um diploma de sommelier, pelo menos as pessoas... É mais tangível, né? As pessoas sabem o que é aquilo, o que é aquela escola e tal. Então, talvez tenha mais importância. Agora, eu sei que, de repente, se eu for morar em outro país algum dia, talvez isso me ajude para conseguir um emprego, seja dentro de um bar, de um restaurante, de uma cervejaria e tal. Talvez isso me ajude mais do que ter um diploma de sommelier. Porque daí, em outro país, eu vou virar e falar, eu tenho um diploma de sommelier aqui do Brasil. As pessoas vão falar, mas o que é isso? É bom, não é? Não, mas eu tenho Cicerone. Não, Cicerone a gente conhece. Então, acho que tem uma mistura
aí de quanto advogado, da importância que esse certificado tem em cada país. Pós-pandemia, não tenho a menor ideia de como vai ficar isso, né? Como que eles estão fazendo. Faz muito tempo que eu não falo com o pessoal de lá, faz muito tempo que eu não vejo publicações também, então não sei como que eles estão fazendo agora, se já voltaram a fazer provas. Provavelmente sim, nos Estados Unidos, né? Que as coisas voltaram mais ao normal. E existe uma anuidade? Você paga uma anuidade? Não, e essa é outra coisa, né? A prova, o certificado, não tem validade. E isso é algo que talvez eu faria diferente, porque eu fiz essa prova no início de 2018. Eu já não lembro muita coisa que eu estudei, sendo muito, muito honesta com vocês. E pra mim, estudo é isso, né? Quando você para de estudar, você esquece muitas coisas. Então, você tem que continuar estudando, né? Eu não sei, eu acho que eu faria, de repente, um prazo de validade, assim como tem em vários certificados de outros ramos aí, né? Você tem um prazo de validade daquela prova. Você fez uma prova de inglês, você tem um prazo de validade de 4 anos. Eles entendem que depois de 4 anos você tem que fazer de novo aquela prova para provar de novo que você tá apta, né? Que você sabe falar, que você entende e tal. Óbvio que assim, eu trabalho na indústria, eu sigo estudando, tô fazendo curso agora, depois de mais de 2 anos, 3 anos que eu não fazia curso, voltei a fazer curso, tô fazendo curso de harmonização de cerveja agora, então eu volto a estudar. Mas muita gente não estuda ou não trabalha com isso e tal, e acaba esquecendo. Então não tem anuidade. Você mostrou pra gente que tem, na verdade, na minha primeira percepção, a primeira barreira de entrada era realmente o grau de dificuldade da prova. Aí tem dinheiro, idioma, se você só tem um dos níveis como a versão em português, os outros 3 níveis são dedicados a pessoas que dominam o inglês, correto? Sim. E ainda tem a própria barreira de comunicação, não só de importância da certificação, mas do próprio planejamento das provas. Então, falar, vamos fazer prova tal, parará, em Buenos Aires. Então, preparem-se, né? Se você não tem nem esse cronograma, esse programa... Então, eu acho que essa puxada que o Leandro trouxe consegue carregar a próxima pergunta, que é: você acha que é possível traçar algum paralelo? Eu achei que foi ótimo o seu exemplo de que a gente pensar no Cicerone como uma prova de especialização do inglês, aí você deu o exemplo do TOEFL. Você acha que é possível traçar um paralelo entre a certificação de juízes do BJCP e a Cicerone, mesmo sendo coisas distintas, mas por ser uma certificação a mais? Você acha que existe alguma possibilidade de traçar um paralelo entre eles? E se sim, qual ou quais seriam? Eu não vou te falar com propriedade porque eu realmente não conheço a prova, né? Então eu não sei. Eu acho que pode existir um paralelo, mas eu não vou conseguir te falar com propriedade, porque eu nunca fiz a prova, não sei o que cai exatamente na prova. Eu sei que tem níveis também, né? Mas eu não sei o que cai exatamente na prova. Eu acho que pode ter um paralelo, sim, e eu acho que pode ser que seja mais divulgado e que faz parte de um órgão, talvez seja mais antigo, e que as pessoas precisam e usam isso para julgar em vários concursos internacionais. Tipo, você não chega com o seu Cicerone e fala: oi, eu tenho Cicerone, deixa eu julgar o World Beer Cup, sei lá. Então eu acho que talvez por isso a gente também tem a impressão que é mais conhecido, né? O que tem mais gente. Eu acho que tem muito concurso, né? Tem muito concurso cervejeiro internacional ou nacional, muito concurso cervejeiro caseiro, né? As pessoas fazem disso um trabalho mesmo, né? Então... Da informação que a gente teve, a gente fez um programa sobre BJCP com a Fernanda Lazari, da Morada Companhia Etílica. E aí ela explicou pra gente todo esse beabá do BJCP, porque ela é juiz nacional, da porra toda, cidra, hidromel, sei lá, tudo que você imaginar. E aí ela explicou, tem várias gradações e tal, mas ela disse 2 coisas. Uma que você não é obrigado a ser juiz pra julgar concurso, mesmo os concursos mundiais, etc. E que é um trabalho voluntário. Então, por isso que eu falei, bom, o cara também não pode exigir demais de você, né? Você tem que demonstrar, óbvio, experiência, e ele vai conseguir isso de outras formas. E aí eu achei que o Cicerone pudesse ser, porque de alguma maneira, quem tá no nível de Cicerone que você tá, já teve que passar por uma avaliação
informação bem extensa, né? Pra ter noção se aquela cerveja zebrou ou não, enfim. Por isso que eu pensei num paralelo. Eu acho que pode ser que tenha, é isso, não vou saber falar, mas eu acho que pode ser que tenha. Eu acho que devem ter algumas diferenças entre as provas. E sim, é um trabalho voluntário. Já joguei alguns campeonatos. Pra mim, isso é uma parada que precisa muito mudar no mercado cervejeiro, porque as pessoas estão trabalhando, gente. Elas têm que ser pagas. Não é um trabalho que deveria ser, né, gratuito, porque não é nem só que é algo voluntário, mas é algo que você paga para trabalhar, né? Porque muitas vezes a organização só te paga a hospedagem, a passagem você é quem paga. Então, se não é dentro da sua própria cidade, ou mesmo que seja, né, o transporte que você usa para chegar até lá é da sua conta. Então, às vezes são concursos que duram 2, 3, 4 dias, que você fica o dia inteiro ali trabalhando, jogando cerveja, e você tá pagando para fazer aquilo, além de tudo, né? Isso é uma coisa assim que eu já até discuti com algumas pessoas do mercado sobre isso, mas é uma, não vou dizer uma insatisfação, mas é não sei, é algo que eu acho que a gente ainda não chegou num modelo ideal, sabe? Que eu acho que inclusive ajudaria a gente a profissionalizar mais ainda o mercado, sabe? As pessoas serem pagas para fazerem isso. Eu conversei até com uma amiga, teve alguma vez que eu falei sobre isso e tal, porque eu tava jogando o Mundial do LabR, e aí eu postei alguma coisa, e é uma amiga que ela é bióloga, né? E ela fala, isso tem que ser pago, né? É a mesma coisa que a gente ficar escrevendo artigo para revista científica, né? Artigos científicos, e a gente nunca é pago por isso, né? Eu acho que o trabalho tem que ser pago mesmo. É uma crítica que eu tenho. Eu acho que assim, é muito, realmente acho que tem a ver com esse amadurecimento profissional do mercado, né? Porque são juízes, são pessoas que estão dedicando, como você falou, 48, 72 horas ali dedicadas a isso. Não só esse tempo na prática é um tempo muito curto, se você considerar o tempo de dedicação de estudo, de embasamento para poder assinar um julgamento, para poder falar que tal cerveja é a melhor ou que tal cerveja está realmente de acordo com o estilo. Essa pessoa não vai chegar ali, não pode ser eu, por exemplo, que nem sommelier sou, sabe? Eu não posso chegar e falar, não, vou me julgar, vou lá julgar, vou lá dar minha opinião. E aí, realmente, eu acho que começa a mostrar uma certa carência de profissionalismo, talvez fora das grandes indústrias, né? Fora das grandes produtoras de cerveja, que tem um perfil já muito maior de profissionalismo, né? Acho, sim, que é um degrau que a gente pode correr atrás. Agora, uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, só pra gente elucidar isso. Todo concurso cervejeiro é assim, mesmo os mundiais, todos eles são no mesmo formato. Eu saiba, sim, eu nunca joguei internacional, eu joguei Mundial do ABR, mas aqui no Brasil, mas nunca joguei, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, sim, as pessoas pagam para irem até lá. O concurso normalmente paga a hospedagem e sei lá, eu acho muito absurdo, porque tem pessoas muito incríveis, muito fodas do nosso mercado, que entendem demais, que julgam muitos concursos, que ficam aí, né, buscam certificações e tal, e entendem muito, se dedicam àquilo, e eu acho que elas têm que ser remuneradas. Eu acho que enquanto a gente não fizer isso, seja aqui no Brasil, seja fora, eu acho que o mercado não amadurece, sabe? Se a gente for pensar em outros mercados, é um trabalho. As pessoas têm que ser pagas para isso, sabe? Assim como escrever também para revistas, para blogs, etc. Já escrevi de graça, mais de uma vez, mais de um veículo. Só que eu fico pensando, e aí, gente? Porque eu sempre fui do mundo corporativo, né? Por mais que eu estivesse numa agência pequena, né? Que tinha como cliente grandes cervejarias, por mais que eu estivesse numa micro cervejaria ou depois em grandes cervejarias, eu tinha uma fonte de renda. Então, para mim, escrever algo para uma revista ou julgar um concurso ou sei lá o quê, tudo bem. Eu tinha uma fonte de renda principal. Mas e quem não tem, né? Que é o que eu falo, como que a gente é freela nesse mercado? Adoraria, né? Tentei ser freela. Se a gente não profissionaliza esse mercado, se as pessoas não começam a pagar pelo trabalho das pessoas. Eu acho que grande parte, assim, até das grandes cervejarias conseguem, né? Tem uma verba aí para pagar quando precisam de alguém do mercado para fazer alguma coisa. E isso acontece muito no nosso mercado, no informal mesmo, né? Vem trabalhar no meu stand, que assim você consegue entrar num festival que você não tem dinheiro para ir. Só que você vai trabalhar, você não vai curtir, né? Sim. E a gente acaba fazendo isso, muitas vezes. Sim.
Então, eu acho bem complicado, assim, eu acho que a gente ainda tá engatinhando, eu acho que a gente tem muita coisa para mudar ainda no mercado. Pensando um pouquinho aqui, eu acho que tem isso, e entender também a cadeia de valor disso, né? Um selo de um julgamento faz diferença para o produto que foi julgado. Então, você colocar na gôndola uma cerveja com aquele selinho ali de vencedora do prêmio tal, parará, papapá, papapá, isso faz diferença para eles. Então, isso tem um valor. E este valor vem do conhecimento dos juízes e das juízas. Sim, são as pessoas que trabalharam ali. Exatamente, não é etéreo, né? E a gente sabe o quanto vende, né? Uma cerveja que tem a chancela de um festival cervejeiro, de uma medalha ali. A gente sabe que vende muito. A gente sabe que vende muito quando a gente escreve para alguma revista e coloca uma cerveja ali dentro daquela pesquisa que a gente fez, dentro daquele artigo que a gente escreveu, né? Então, eu não sei como é que tá hoje, né? O lance da Abracerve e tal, mas eu sei que existiam muitas discussões de profissionalizar mesmo a nossa profissão, né? De sommeliers. E eu acho que precisa urgente disso, né? As pessoas precisam ser remuneradas pelo trabalho delas. E a gente mudou completamente de assunto. Não, tudo bem, mas no final vai pegar totalmente no assunto. Só para fazer um mini parênteses do que você falou, ano passado rolou, é que entre aprovar e entrar em vigor vai um espaço, mas ano passado saiu o Código da Receita Federal que vai estar alocado o sommelier de cerveja. Então, é um passo para profissionalização. Se você quiser abrir uma empresa de sommelieria de fato de cerveja, você vai poder. Então, isso é legal. Para você, já que a gente está discutindo isso, o que é ser um sommelier de cervejas? Pergunta complexa que a gente nunca encontrou essa resposta no Surra de Lúpulo. Ela deu, para quem não está vendo a Bia agora, ela deu aquela pequena respirada, revirada de olhos para cima, buscando. Tonteante, assim, né? Eu acho que ser um sommelier de cerveja é entender sobre o seu produto, entender sobre cerveja, estar sempre estudando, estar sempre se atualizando, entender de serviço, entender de consumidor, entender como que você atende seu público, principalmente. Isso. Eu acho que existem vários caminhos que você pode seguir como sommelier de cerveja, né? Eu segui um caminho muito diferente, que é dentro de um mundo corporativo. Hoje eu tô muito mais numa parte estratégica do negócio, né? De construir uma estratégia de como os treinamentos serão dados, por que esses treinamentos, quem que é o nosso público, qual que é a linguagem, o que a gente vai usar. Tem outras pessoas que são sommeliers dentro da equipe que dão os treinamentos, né? Que fazem. E uma coisa que eu sempre falo muito com o pessoal da equipe que eu trabalho é entender seu público. O sommelier tem que entender o público, tem que ter uma humildade de entender o público que ele está atendendo para conseguir atender bem. Porque o que a gente mais vê no mercado é gente que acabou de se formar, ou mesmo que se formou há um tempo, mas que não quer falar a linguagem de outras pessoas, né? Que quer mostrar que entende, quer ter um tom professoral, um tom técnico. E, gente, desculpa, e assim, ser sommelier, acima de tudo, fazendo um resumo, ser sommelier é vender cerveja. Você está vendendo, você é um vendedor. Você serve e você é um vendedor, tipo uma vendedora. Você está ali para vender cerveja, ponto. Tipo, acho que as pessoas precisam entender isso também. E dentro disso vão ter várias partes, né, de trabalho, vai ter muito perrengue, vai ter carregar caixa, vai ter lavar copo, vai ter servir cerveja, vai ter tirar prato da mesa, que as pessoas não entendem. Tem muita gente que chega assim, que vê pessoas que estão no mercado há muito tempo, que daí saiu uma matéria da pessoa falando alguma coisa e acham que ser sommelier é aquilo, que é da close, né? E não é da close, gente. É muito corre, é o famoso quem vê close não vê corre. E é muito corre. Dependente de qual parte da indústria você trabalha, né? Se é numa grande, se é numa pequena cervejaria, se é dentro de um bar, de um restaurante. Eu acho que é isso, que é saber fazer um serviço de cerveja, saber que você está vendendo, você está ali para vender uma cerveja, para impactar o consumidor, né? E, enfim, ter acho que essa humildade, essa empatia de entender quem que é seu consumidor, quem que é seu público, qual que é a sua audiência, como que você fala com essas pessoas.
Porque a intenção é fazer as pessoas gostarem de cerveja, fazer as pessoas entenderem o que é cerveja. Então a gente tem que falar a língua delas, independente de onde estejam. Eu acho que você falou uma coisa que pra mim a gente vai ter um papo com o Bleed, né? O Alexandre Bleed, Dr. Breja, e ele falou que ele começou na profissão querendo conhecer mais de cerveja como um hobbyista, que eu acho, aliás, é uma definição ótima, né? Eu tenho um hobby. Eu gosto de tomar cerveja especial e entender um pouco daquilo. Aí você estuda, faz sommelier, faz um curso de introdução e tal, não sei o quê. E aí você pode não ter despertado em você ainda a vontade de fato trabalhar com o assunto. Você quer continuar tomando a sua cerveja e caramba, que sabor maravilhoso. Só mesmo apreciar. E aí talvez fique com essa visão elitista do que é o serviço de sommelier de verdade. Não é só sentar e abrir uma cerveja super cara, né? Você tem que saber se comunicar com pessoas que não entendem nada sobre esse assunto e ainda assim conseguir vender para elas uma cerveja. E não é vender uma, porque você não quer vender uma, você quer vender 200, não é só para ela, você quer plantar a semente do mal na cabeça dessa pessoa, né? Então acho que a gente tem muito robista no mercado, sabe? Pessoas que fizeram curso sommelier porque podiam pagar, porque não é um curso barato, e que não necessariamente estão no foco de trabalhar com aquilo, e tudo bem também. A questão é a pessoa achar que é só isso que é a profissão, né? E a profissão, como você falou, é muito mais core do que close. É muito amplo, né? E são muitas áreas que a gente pode trabalhar, né? E em qualquer área vai ter perrengue. Não importa se a empresa que você tá tem dinheiro ou não, se a cervejaria tem dinheiro ou não, tem perrengue, gente. É trabalho. Sim. Tem uma parte muito gratificante, muito legal, mas tem perrengue também. Com certeza. É isso, meu povo. A gente veio aqui descobrir hoje com a Bia um pouco da certificação Cicerone. Ela contou um pouco dessa prova pra gente, explicou dessa não, são 4 certificações, vai estudar, vai descobrir um pouco mais, já dá pra fazer a primeira prova, já dava pra fazer online, de repente dá pra fazer em português, enfim, acho que quanto mais for sendo difundido aqui no país, as pessoas vão descobrindo também. E brasileiro é assim, né, cara? Tipo, é bananinha, né? Quando a gente menos perceber, 1 milhão de pessoas com Cicerone no Brasil, né? Só para basta a informação chegar. É isso mesmo. Bia, obrigado pela sua presença, obrigado por trocar essa ideia com a gente, por mostrar esse espaço que eu, para mim, não fazia ideia que existia todo esse nível de certificação Cicerone e até essa visão de profissionalização do mercado, eu particularmente acho fundamental. Muito obrigado, valeu mesmo, foi ótimo trocar essa ideia com você. Eu que agradeço, gente, obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido algumas coisas, apesar de faz muito tempo, e a pandemia dá a impressão de que faz mais tempo ainda, né? Parece, é o famoso meme, já faz 84 anos. Com certeza. Estamos lembrando de algumas coisas, mas valeu aí pelo convite, adorei. Show de bola.